Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Nada Trivial. Comecinho de semana, você já sabe, é o nosso quadro Inspiring Brains, dia que a gente traz neurociência para o ambiente corporativo, na formação de líderes, na formação de times, de equipes. Tenho certeza que você vai gostar muito da nossa convidada de hoje, mas como você sabe, isso aqui também é um podcast. Então, solta a vinheta para eu poder começar o podcast. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast Inspiring Brains. Esse podcast também é um videocast dentro do canal Nada Trivial do YouTube. Então, se você quiser nos assistir, te convido a nos visitar lá no YouTube, ou se não, você pode continuar por aqui apenas com áudio. Se você já está no canal Nada Trivial, está bem na horinha de você ver o rostinho da nossa convidada de hoje, que vai te impressionar a respeito do quanto ela é visionária em relação à neurociência e sua aplicação, e o quanto que ela já está incorporando isso até mesmo nos seus planos de futuro. Seja muito bem-vinda aqui ao Inspiring Brains, Rita Souza, querida, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Carla. Na verdade, o prazer é todo meu de compartilhar um pouquinho, né? A gente já esteve junto num outro momento super importante da minha carreira e da trajetória de estudo, e estou super feliz de estar aqui com você. Joia, muito bem, fico muito feliz de recebê-la. E aí eu preciso que você conte para o meu povo aqui do podcast, do canal Nada Trivial também, o porquê que eu te convidei para vir aqui, né? Alguma coisa de especial deve ter. Então, vou falar um pouquinho até para entenderem um pouco quem é a Rita, né? Eu sou uma profissional de recursos humanos, já atuo na área há quase 30 anos de carreira e meados ali de 2018 eu comecei a me interessar pelo tema de neurociência. Na verdade, eu tenho uma formação numa área de exatas, mas eu fui para a área de licenciatura. E sempre me interessei muito em entender sobre o aprendizado, como as pessoas aprendem, principalmente o adulto. Trabalhando em recursos humanos, na minha última experiência agora de carreira, na última empresa que eu estou, eu me deparei com gestão de mudança organizacional. Então, efetivamente, é como que a gente, a partir de uma grande mudança dentro da empresa, seja ela por uma mudança de processo, por uma mudança de um sistema novo que está sendo implementado, eu ajudo e eu facilito esse processo de mudança para todos os colaboradores. Isso é E uma demanda desta organização. A primeira vez que você se defronta com esse problema ou você já trabalhava esse tema antes disso? Na verdade, eu vi a primeira vez o tema quando eu trabalhei em 2005 numa outra multinacional, mas assim, de uma forma muito rasa. Então, dentro da formação de um business partner de RH, um dos processos ou subsistemas de RH que a gente tinha era a parte de gestão de mudança, Perfeito. né? Mas a gente viu muito assim, en passant, né? Era um tema que dava uma noção, mas eu nunca tinha aplicado nem trabalhado em nenhum projeto que eu precisasse usar alguma metodologia, né? Então, em 2012, quando eu vou para essa empresa, eu fui especificamente para atuar num grande projeto, sendo líder de gestão de mudança organizacional, Caramba, tá? que responsa. Sim, sim, uma grande responsabilidade. Eu tinha uma bagagem, de RH grande, mas eu nunca tinha lidado com um trabalho tão específico em como eu ajudava as pessoas nesse processo de transformação, né? Como que é, por exemplo, eu mudar um comportamento, aprender uma nova habilidade e trabalhar de uma forma diferente dentro desse contexto organizacional, né? Então aí a gente tem vários aspectos que trazem ansiedade, medo, insegurança. E quando eu me deparei com isso, eu comecei a pensar como que eu poderia trabalhar isso de uma forma diferente. Por quê? Contextualizando um pouco aí o momento que eu estava. A gente estava no início da pandemia, a gente tinha um projeto grande de integração de um sistema entre Brasil e Argentina. Essa integração que seria feita de forma mais presencial, ela teve que ser totalmente alterada para ser feita totalmente remota. E como que a gente iria capacitar quase 2.000 colaboradores
num formato totalmente online. Então, a gente já teria dificuldades normais num modelo tradicional, vamos dizer assim, dentro de sala de aula, trazendo as informações num dia a dia mais próximo, e como que você engaja, envolve, treina, capacita essas pessoas, estando num contexto distante e num momento tão conturbado que a gente estava vivendo, não só localmente, como mundialmente, né? Diante de todo o cenário de pandemia. E com esse desafio, inclusive, internações, né? Internacional, porque É, você integrar dentro do mesmo país, diferentes regiões do país, considerando o Brasil pelo tamanho que ele tem continental, já é desafiador, né? Agora, pensar em trabalhar com já. culturas Já. distintas E eu vou e... te falar que esse é um outro grande desafio que gestão de mudança tem, porque você precisa considerar uma mudança em um contexto cultural, Tá. né? Então, não é somente como eu opero ou como eu uso uma nova ferramenta de trabalho ou como eu mudo um comportamento, mas é como que esse comportamento também está inserido numa cultura organizacional que está inserido numa cultura de um país ou de uma Do região, povo, né? né? Então, assim, tem outros elementos que vão entrar aí. E aí eu comecei, até quando eu comecei a pesquisar, eu comecei muito numa abordagem de aprendizagem, que era muito assim, como eu vou entregar um conteúdo e que ele precisa ser mais eficaz do ponto de vista desse colaborador que tem que absorver melhor esse Peguei. conhecimento. Você tinha uma preocupação, depois você descobriu que era um tanto quanto ingênua, né, Rita? Sim, sim, E isso é bem sim. interessante, porque não é incomum, né, as pessoas acharem que o desafio está em que a gente adquira alguma competência, né? Mas o buraco é mais embaixo, né? Foi mais embaixo, tanto que quando eu me propus a aprofundar esse conhecimento e fazer a pós em neurociência, eu primeiro me inscrevi numa pós de neurociência aplicada à educação, achando que eu precisaria aprofundar mais nessa questão de como o nosso cérebro aprende, indo para a andragogia, porque eu já tinha uma base de andragogia pela minha formação. Sim, sim. E eu queria entender um pouco mais isso, né? Junto a essa questão de aprendizagem do adulto, eu tinha um ponto que me incomodava muito e que eu ainda trabalho isso, incomoda dentro do contexto organizacional, que é assim, a gestão de mudança organizacional, ela surge dentro das organizações, muito dentro das áreas de TI, de tecnologia, Tá. no momento que os sistemas, né, e a tecnologia vêm para esse contexto de automatização dos processos, né? E os projetos são conduzidos achando que fazer uma mudança ou uma transformação é apenas implementar uma solução técnica. E a gente sabe que as pesquisas e os estudos mostram que 70% dos projetos falham. E por que eles falham? Porque eles não consideraram o fator humano no processo de mudança. Quando os projetos, e principalmente as áreas voltadas para PMO, para gestão de projetos, entendem isso, eles começam a estudar muito mais essa parte do que é uma gestão de mudança, uma gestão de stakeholder, e eles vão entender que eles precisam considerar o lado humano da mudança. E desenvolvem metodologias de gestão de mudanças para isso. Muito bom. Você sabe que na semana passada a gente teve a visita aqui, né, no quadro Inspiring Brains do Marco Ornelas. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, Sim. mas ele trouxe um dado interessante, porque ele está no mundo do RH há muito tempo, desde os anos 80, 70, 80, e ele considerou que o grande desafio do RH nos últimos tempos, né, considerando aí os últimos 30 anos, foi acertar na equação exata dos processos da gestão das empresas o ser humano, né? Porque as pessoas achavam, bom, você vai dar esse estímulo, você vai fazer isso, você vai fazer tal, ele vai reagir dessa forma, então considerava-se um sistema fechado, né? Só que o ser humano ele faz com que qualquer sistema se escancare e vire um sistema de todas as possibilidades, não é isso? Então, se a gente for levar para o lado da neurociência, a plasticidade neural já responde muito disso. Porque a gente não é extremamente rígido, né? Estanque, né? Estanque. Então, assim, qualquer situação diferente, automaticamente eu vou encontrando alternativas de adaptação e de saída.
principalmente se eu encontro um cenário que eu me sinto ameaçado. Então, acho que assim, a neurociência, para mim, conversa muito nesse contexto. Eu lembro muito de algumas falas que você trazia, né, nas nossas turmas, e eu uso muito isso no dia a dia. A nossa sobrevivência hoje não é numa savana pelo meu alimento. A minha sobrevivência é no meu contexto corporativo e organizacional, que pode dizer e tem a ver com a minha promoção, com o meu senso de pertencimento, com Relevância, a né? posição que eu tenho dentro daquele grupo que eu faço parte, né? Sim, Como que eu tô dentro desse ambiente e o que aquilo significa para mim. Porque, às vezes, sim, perder o meu emprego naquele momento, no contexto de vida que eu estou, tem um fator de sobrevivência enorme. Não é um fator financeiro apenas. É todo o contexto emocional, social que está envolvido. Num sim. momento familiar, às vezes, que eu estou vivendo com a minha família ou num cenário diferente que eu esteja, entende? Então, preciso entender um pouco qual o fator humano que está ali dentro e que emoção está atrelada ao processo de mudança que eu estou expondo esse ser humano, Perfeito. né? E assim, neurociência traduz aonde tem pessoas, tem neurociência, porque eu tenho um cérebro envolvido com um sistema que ele ainda é primitivo e que ele a todo momento está pensando na sobrevivência. E como eu ativo ou desarmo esses mecanismos a todo momento. Eu não sei qual é o gatilho que vai me colocar numa situação que eu me sinto ameaçado. Eu preciso ter previsibilidade. E quando eu estou num processo de mudança, eu não tenho previsibilidade, eu não sei o que vai acontecer em pequeno espaço de tempo, muitas vezes. Então, isso me gera uma ansiedade, um medo, um estresse, e eu começo a procurar formas de sobreviver diante desse cenário, né? É Então, acho mais que isso é a fácil a gente conversa. lidar com o imponderável a médio e longo prazo, né? Que em geral a gente não tem como controlar. É. Aí, ressalvado o fato de que eu consiga dar conta do que está acontecendo no aqui e agora e no tempo futuro breve, né? Porque, As por exemplo, relações que eu tenho, o que que eu vou falar, o que que você vai responder ao que eu vou falar, e, né? porque eu Essa fico o tempo relação inteiro social tentando cotidiana. predizer, né? Né? Como o cérebro é preditivo, ele precisa encontrar essa segurança. Então, veio muito depois da fase de pandemia, toda essa questão de segurança emocional, de saúde mental, mas isso sempre existiu, né? Ela ficou mais evidente. Mas eu sempre tive que pensar num ambiente seguro. Seguro para eu errar, seguro para eu poder colocar minha opinião. Então, acho que o RH de uma forma geral, ele sempre precisou cuidar e equilibrar, sem esquecer de que é uma empresa, eu preciso pensar no lucro e nos objetivos que essa empresa tem, mas além e mais do que isso, eu preciso pensar em como eu cuido das pessoas que trabalham para isso, né? Porque eu não posso esgotar essa fonte. Né? E aí, o que eu deparei em gestão de mudanças é muito essa questão de que eu trabalho com uma consultoria ou com uma metodologia que ela vem muito empacotada, muito certinha, e é muito assim, eu pego e aplico, eu pego e aplico. Aplicar não é suficiente. Eu preciso entender um pouco mais o porquê disso. Tem que E a ser um pouco mais neurociência analítico, né? veio para me responder alguns porquês. Porque toda vez que eu somente aplicava, isso não me garante um sucesso. Até porque essa capacidade de adaptação do ser humano e de criar outras formas fazia com que a própria equipe chegasse a alguma alternativa de como sair daquele processo que era uma mudança que a gente queria levar. E aquilo não gerava um sucesso, ou que a empresa ou a organização entendia que era o Eu sucesso, né? acho até, Rita, que foi você que comentou comigo um caso, depois você confirma para mim se foi você, de uma mudança de sistema que acho que foi você, sim, que vocês tiveram que implementar e que, digamos assim, não vou me lembrar exatamente o cenário, mas digamos que fosse um Excel e um sistema que viria para substituir o Excel. E aí as pessoas eram tão aderidas àquilo que elas sabiam fazer no Excel e como elas faziam, que elas prefeririam
baixar no Excel e depois transpor para a ferramenta nova. Então, elas trabalhavam em duplicidade. Foi você que me contou isso, não foi? Porque essa é um tipo de situação que a gente muitas vezes enfrenta, né? Eu tenho Quer dizer, ele prefere aumentar a carga de trabalho para aumentar a garantia de que ele sabe fazer e que está sob controle. Porque ele está tão acostumado, àquela questão, né, de que eu já tenho uma rotina, eu já criei um hábito, eu estou mais confortável com esse processo. Eu não vejo valor, às vezes, de entrar num sistema, porque eu acho que, às vezes, é mais lento, porque o que acontece? O Excel, ele não te valida um campo. Sim. Então, ele aceita a informação do jeito que tiver. E quando eu coloco isso num sistema que está estruturado, que eu tenho um campo validado, que eu tenho regras que definem algum certo nível de gestão, é mais complexo. Então, para ele é mais fácil fazer no Excel. Então, na hora que ele perdia esse certo controle de que eu insiro do jeito que eu quero, ele vê isso como uma resistência. Ele cria uma resistência. E aí tem um aspecto que a gente sempre trabalha bastante, que é a ideia de onde está a sua intenção genuína, né? Porque se ele prefere um sistema que não valida a célula, então pode ter um erro, porque é mais fácil para ele não está preocupado em que a planilha esteja correta, ou que o dado esteja correto, ou que tudo esteja bem. Ele está preocupado em fazer o trabalho dele mais Em rápido. se livrar da situação. Então, a intenção genuína ali está meio descasada. Então, né? E é por isso que na hora que a gente pensa em gestão de mudança dentro da empresa, eu não posso olhar um fato isolado, eu preciso olhar isso todo. Então, muitas vezes, quando eu faço essa mudança, usando o exemplo do sistema, parece algo simples, mas o sistema vai ser melhor. Depende. Porque nesta ótica, eu estou complicando o dia desse profissional. Exato. Ele tem que entender que eu tenho, às vezes, na atividade dele, a percepção dele é de perder valor, porque está dificultando. Mas para a organização, para as outras áreas, eu estou ganhando valor. Difícil demonstrar isso, né, Rita? É difícil. Não é uma tarefa fácil no dia a dia. Porque a pessoa pode até dizer, não, tá, eu entendo, eu sei e tal, mas isso não gerar mudança de comportamento, né? Muitas vezes não gera, e uma das coisas que a gente vai aprender na neurociência ajuda muito isso, é que eles muitas vezes não entendem que eu preciso ter um processo rotineiro e eu preciso primeiro ter uma prática constante para isso se automatizar no cérebro, ser absorvida, evocada. Depois eu preciso fazer esse processo se consolidar para depois ele automatizar e aí ele vira um aprendizado. Perfeito. Então, eles acham que, por exemplo, um treinamento é eu entrar uma única vez, passar aquele conteúdo e ele já vai ser absorvido da mesma forma que ele usa um conteúdo já há 2, 3, 4 anos. Não tem como competir, né? Então, é como que eu, às vezes, preciso explicar algo que parece óbvio, para dizer, aquele código que você usa há anos e que você já sabe de cabeça, você não vai aprender esse código da noite para o dia. Então, é comum você ter que anotar isso nos primeiros dias e você ter um papelzinho do lado. E tudo bem. Mas daqui uma semana, daqui 2 semanas, isso vai virar rotineiro e você vai absorver, você não precisa mais. E é um desconforto porque cheira a incompetência, né? A pessoa se sente incompetente. Sente. E aí é como que você, para a liderança, também trabalha esses níveis para entender que isso faz parte do processo de aprendizado, que isso é um processo cerebral, que ele também vive isso quando ele aprende algo novo. Perfeito. Então, entende que a gente precisa ir em várias camadas da organização, porque eu preciso gerar um ambiente que isso seja permitido. Muito bom. Né? E não é um processo da noite para o dia. Então, assim, em projetos que são muito grandes, que eu tenho períodos curtos para fazer uma capacitação estruturada, eu não consigo usar todos os artifícios e mecanismos que uma neurociência, um processo de aprendizado me dá. Eu não consigo trabalhar uma curva de esquecimento, por exemplo, que eu digo que eu posso usar aquelas pílulas e os momentos adequados que eu dou um conteúdo e depois eu faço reforços programados para ele absorver com maior velocidade. Sim. Mas eu preciso pensar em formas de eu usar isso, entende? Para poder ajudar um pouco mais. Se não, eu dou um conteúdo hoje, por exemplo, vou dar um exemplo prático para as pessoas entenderem. Muitas vezes eu tenho 4 semanas para treinar um grupo de 500 a 800 pessoas. Quem eu dei o treinamento inicialmente, quando eu dou o Go Live, o início da operação, a primeira turma já perdeu o conhecimento. Então, eu já tenho uma regra que eu não treino ninguém com mais de 4 semanas. E quem eu dei na primeira semana, eu tenho que fazer reforço de conhecimento na semana anterior. Então, eu tenho que fazer uma sessão tira dúvidas, eu tenho que dar um exercício complementar. É muito tempo, né? Porque é muito tempo. Um mês. Porque você deu um conceito teórico, mas ele colocou na prática 3 semanas depois, ele já não sabe usar.
E aí eles falam, mas o primeiro dia da utilização, quando eu coloco isso em vivo, que é o Go Live, para ele usar, ele já não sabe. Eu tenho que ter uma estrutura de suporte que vai ajudar ele no primeiro dia dele utilizar aquele sistema novo. Então, como eu uso tudo que você vai aprendendo de neurociência para te ajudar nisso? Porque às vezes eu sinto que as metodologias me davam muito esforço em atividades que eu sentia que não agregava tanto. Então, hoje eu consigo ter esse olhar um pouco assim, isso faz efeito. Meio Pôncio Pilatos, né? Eu fiz, né? Isso, tá? É um pouco de uma lista com checklist para dizer, dando, feito, né? Então, hoje, quando eu falo muito de gestão de neurociência aplicada à gestão de mudança, é eu questionar a metodologia de uma forma produtiva para dizer, faz sentido quando eu tenho esses steps, por exemplo, de comunicação, porque eu tenho que dar um pouco de previsibilidade, mas às vezes tem comunicação demais. Até onde eu posso tirar? Até onde eu não posso tirar, porque é o mínimo necessário para dar a previsibilidade necessária. Cada caso é um caso? Cada projeto é um projeto, depende do público, depende do qual é essa audiência, com quem que eu estou falando, porque eu posso estar dizendo que eu estou fazendo um processo de mudança para quem está numa fábrica, utilizando um sistema num dia a dia, para quem está num escritório. Eu posso estar falando de uma área comercial. Então, eu também tenho pessoas com perfis diferentes, né? E aí também tem uma coisa assim, sei lá, vou chutar aqui. Mas digamos que a gente vai fazer uma mudança numa área da empresa que não é fim, assim, sei lá, logística, né? E aí todo mundo que vende vai ter que mudar o sistema de lançamento de alguma coisa lá para logística. Quer dizer, não é problema dele, né? O problema dele é vender. Isso que ele tem que fazer para resolver o problema da logística. Você acha que nesses casos o desafio ainda é maior, Rita? Quando o benefício não está batendo na minha casa? Eu vou te falar que é maior porque ele está no meio do processo. Ele precisa entender que existe uma cadeia. E a gente já teve problemas assim, tá? Esses são os problemas que mais pegam, onde que dá mais interrupção no processo como um todo. Que coisa. Né? Então, por exemplo, a gente tinha um sistema que eu só posso, por exemplo, emitir um documento de transporte depois que aquele caminhão, ele já saiu, ele fez um transporte, por exemplo, de uma soja, né, de uma commodity, e ele volta, faz o faturamento e aí está liberada aquela placa. Então, esse ciclo tem que acontecer. Isso no sistema anterior não tinha essa trava. Então, ele podia emitir um documento de transporte para aquela placa, antes de fazer o faturamento, ele já emitia de novo. Quando a gente implementou um sistema que está muito mais interligado, essa trava existiu e isso não acontecia. Tem menos erro, Tem menos erro, só que descobriram que tinha uma brecha. E aí ele ia lá, excluía a placa de um caminhão, a placa do caminhão aparecia como livre e ele emitia de novo. E a gente começou a ter um looping do faturamento represando e falava, gente, estamos com um problema na unidade tal, a gente não sabe o que está acontecendo, gestão de mudança, você precisa entrar porque a gente está parando a operação e vamos identificar, vamos fazer uma pesquisa para saber o que está acontecendo. Mas isso, assim, coisa de um dia para o outro, porque já começou a ter 300 documentos de transporte parado numa operação. E a gente identificou que era esse o ponto. Normalmente, o cuidado que a gente tem que ter em gestão de mudanças é uma pessoa fazendo esse processo. Precisa entender o que está por trás do comportamento dessa pessoa. O gestor está assim, quero saber qual a unidade, quem que é o funcionário, né? Porque a primeira questão é resolver o problema. Vamos caçar a Falei, não dou nome, eu tinha uma ferramenta que eu monitoro essa experiência, eu sei qual a unidade, qual a filial, qual o usuário, e quando eu apresento o relatório, ele não tem nome. Eu tenho lá usuário 1, usuário 2, usuário 3. Ele falou, mas por que você está me apresentando isso se não tem o nome? Eu falei, porque a gestão é minha. Porque é isso, né? Não é para Porque achar. Eu vou identificar onde tem uma falha no processo para a gente fazer um trabalho de gestão, de mudança, melhorar a orientação e resolver o problema. Porque a solução geralmente aplicada é cortem-lhe a cabeça, né? A rainha lá da... E aí a gente falou, tem 2 pontos. Tem uma falha no processo, então preciso colocar uma trava no sistema. Então essa era uma ação. E segundo, a gente precisa agora fazer uma orientação. Por quê? Como ele é de logística,
e aonde trava é na balança, que é o cara do faturamento, ele não está preocupado. O problema não é dele. Perfeito. Então, ele precisa entender. Então, eu tenho que fazer conversas, muitas vezes no processo de gestão de mudança, entre a logística, entre o faturamento, entre a área comercial, para que eles entendam que uma área impacta a outra. Não é fácil. Não, não é fácil. Porque eu tenho visto, né, nesse meu caminhar aí de consultora, de estar dentro das organizações, que é mais fácil um indivíduo entender que o time dele é aquele grupo pequeno no qual ele trabalha, que ele tem metas e que ele entrega resultados, do que a empresa como um todo. E isso não é porque a empresa é grande ou porque a empresa é pequena. É porque a pessoa vai ter uma percepção de que o grupo do qual ele tem que cuidar é quase um grupo parental, assim, um grupo familiar, que é tratado por esses indivíduos que são os que interessam, porque vai ter uma relação, inclusive, de meta, de resultado, de apresentação de Mas resultados se a e gente tal. for analisar junto, né, Carla, com quem que ele cria conexão? Com quem que ele tem vínculo? Com quem está Quem próximo. está próximo. Ele não consegue perceber e nem tem empatia com quem ele não vê. Sim. Então, quem está próximo dele, Ou com um processo que ele não conhece, ou com um muitas objetivo que ele vezes, não dá muitas conta. vezes ele não consegue ter a percepção porque ele nunca viveu lá. Eu já tive experiências em empresas que a gente tinha um dia no ano que as áreas mudavam de posição. Vixe. Então, toda a área corporativa ia pro campo para venda e ia ser vendedor. Né? Então, invertia o papel. Por quê? Porque eu precisava criar um senso de se coloque no meu lugar e entenda que quando eu estou aqui vendendo e eu te mando uma solicitação e cai numa área administrativa, é essa dor que eu tenho estando aqui com o cliente, tendo uma situação emergencial. Então, assim, você vê que não dá para tratar o aspecto humano dentro da organização se eu não considerar esses fatores de empatia, de viés cognitivo, de emoções, que tudo isso conversa com a neurociência, entendeu? Não dá para desconsiderar. A questão é como que eu faço isso ser escalável. Porque eu não posso olhar individualmente, eu não estou fazendo um trabalho individual e não é Coaching, alguma coisa isso. assim. Então é assim, eu olho muito grupos. Tá? Então, eu falo, eu não posso trabalhar individualmente, mas eu tenho grupos similares. Então, como que eu trabalho esses grupos para fazer ações mais em massa, mas não uma ação olhando a organização como um todo, mas como grupos que se comportam ou têm situações e parâmetros parecidos? Porque se eu já separo em 3 ações diferentes, eu já estou conseguindo abranger e atender necessidades de grupos específicos. Então, eu estou tendo um engajamento melhor. Sim. Né? Então, como que eu uso o meu aprendizado para falar que a comunicação com aquele grupo é diferente de um outro grupo que tem uma linguagem e tem uma demanda e uma necessidade diferente, porque ele está numa realidade de empresa E diferente. está se preocupando com coisas distintas, vai ser cobrado também por coisas diferentes. Né? Esse mapeamento situacional de cada grupo, de cada indivíduo é super importante. E aí você resolveu fazer neurociência para poder fazer esse show que você acabou de dar aqui, é isso? Porque eu fiquei até orgulhosa aqui de ser sua professora. Tomara que eu tenha contribuído com alguma coisa disso daí tudo. Muito. Contribuiu muito. Eu acho que, assim, o maior ganho não só da gente abrir a nossa percepção para o entendimento de o porquê, né, e o como eu posso sair desse padrão, porque eu acho que a gente está acostumado também a receber nas organizações muito mais do mesmo. Então, eu acho que se você quer se diferenciar, você precisa estudar para você chegar nesse outro patamar. Porque você comentou, né? Existem métodos para fazer gestão de mudanças nas empresas bastante consagrados, né? Sim, as grandes consultorias que sempre trouxeram isso para as empresas maiores, isso era um pouco fechado, era um pouco mais. Não tinha muito acesso. Sempre a consultoria trazia uma metodologia, você via eles aplicando, você acompanhava. Aceita que dói menos. Hoje você já tem mais acesso a essas informações, você já tem informações, cursos, mas o que eu vejo é que este consultor que entende a metodologia, ele vem ou de áreas de processo,
ou de áreas de tecnologia, tem um grupo novo vindo também de RH, mas eu acho que falta essa visão humana e falta essa visão um pouco do mecanismo cerebral e emocional de como que é viver um processo de mudança. Tá. E acho que a neurociência explica muito isso, porque é como ela conversa com outras áreas, né? Que eu vou lá para psicologia, eu entro um pouco na sociologia, na filosofia, na sociologia. Você é multidisciplinar, ela não tem essa barreira ou esses muros tão delimitados, porque quando você começa a ler, você amplia essa conversa. Sim. E você fala, nossa, é interessante esse aspecto, então eu preciso tratar um pouco as emoções, mas não é aquela coisa de colocar os funcionários no divã, não é de um RH ou de uma gestão de mudanças que vai estar lá abraçando árvore, mas é entender que esse fator humano vai te levar para um processo de mudança de maior sucesso. Sim. E que você precisa dar atenção para Uma isso. questão de eficiência mesmo, né? Porque tem a ver com o volume de investimento. E tem uma outra coisa que eu acho que acontece muito, que é assim, na gestão de mudança, as pessoas que estão participando, se não forem bem orientadas, elas se cansam daquele processo. Elas se cansam daquela conversa, né? De tem que mudar, tem que adaptar, tem que aceitar, tem que... Né? Como se tudo viesse de uma perspectiva comportamental de cada indivíduo, né? Hoje, você pega aí referências, né, que tem mais nas empresas, por exemplo, Gartner, são pesquisas que a gente tem referências. Um dos estudos de 23 agora do Gartner falando sobre fatiga das mudanças nas organizações. Vai vendo. E os indicadores mostram que hoje a retenção das pessoas também está partindo por fadiga das mudanças. O volume de mudanças está tão crescente que as equipes estão cansadas e isso está gerando um turnover maior. O RH, ele não tem capability, às vezes ele não tem um conhecimento ainda, porque mudança no passado e gestão de mudança estava ligado a grandes projetos. Então, era um movimento que vinha ali por uma grande implementação, estruturado, num momento específico. Arrasa quarteirão. Hoje, não. A mudança é o dia a dia. Eu tenho alguém que chega na equipe, eu tenho um novo gestor, eu tenho uma estrutura organizacional que precisa ser alterada. Esse é o dia a dia de um RH, é o dia a dia de uma organização. Eu não posso mais tratar a gestão de mudança como sendo algo grandioso. Tá no dia a dia. E ocasional, né? E ocasional, isso. Vai ter um começo, um meio, um fim e tal. Mas então, será que o trabalho não seria justamente em mudar a percepção das pessoas a respeito da mudança? Para mim, sim. Tanto que o meu propósito é trabalhar com RH e com consultores de gestão de mudanças, de trazer para eles esses conceitos de neurociência, para que eles entendam de que gestão de mudanças faz parte do dia a dia. Tá. E que eles têm que ter um mínimo, uma fundamentação para trazerem alguns conceitos básicos, porque isso vai ajudar e alavancar outras habilidades que eles têm como gestores de RH e como consultores de mudança. Maravilha. Tá? Isso é uma coisa do nosso tempo? Você consegue posicionar quando foi que isso começou a ser tão importante assim? Porque me parece que tenha sido sempre assim, né? Olha, eu vou dizer que eu sinto essa necessidade há pelo menos 2 anos, tá? Acho que sim, pós-pandemia, as consultorias que eu converso e colegas de gestão de mudança trazem muito que tem uma geração nova de consultores, sentem que eles ainda precisam adquirir uma bagagem maior ou uma experiência, às vezes, em algumas áreas de conhecimento. A minha experiência como RH, quando eu olho as gerações mais novas de gerentes de RH e de business partner, eu sinto que, às vezes, o dia a dia atropela muito esse RH em atividades e o que eles precisam entregar, e falta, às vezes, o tempo para a formação deles, né? Ou com essas habilidades que eles também precisam se manter em constante desenvolvimento. Tá? Então, eu acho que é novo, tá? É muito recente. Mas a gente não pode perder esse momento. Porque senão a gente não vai acompanhar a evolução de outras áreas. Sim. Você incluiria a neurociência na formação de
de gestores de RH, nesses Ah, cursos que incluiria, tem de incluiria. gestão de recursos humanos, tecnólogos? Você colocaria a disciplina de neurociência lá? Eu colocaria porque, assim, é, é um conhecimento fundamental, né? Eu acho porque assim, antigamente, ou algumas décadas, você poderia ter muito marcado que tinha muito mais profissionais de psicologia dentro das áreas de RH. Hoje, você não tem tanto esse cenário, né? Quem que está hoje no RH? Tem Hoje eu tenho administrador, né? administrador, eu tenho gente formada em direito, eu tenho muitos engenheiros. Então, assim, hoje é muito diverso. E hoje está O que muito. será que aconteceu? Você consegue supor? Será que foram os profissionais de psicologia que se desinteressaram por essa área? Ou as empresas que quiseram mudar a forma como a gestão de pessoas é feita? Eu acho que tem um pouco dessas duas composições. Eu acho que entenderam que gerenciar pessoas não é uma exclusividade da psicologia, no sentido, um líder ou qualquer profissional e um bom líder tem que saber gerenciar pessoas, até porque não é papel do RH fazer a gestão da sua equipe, é papel do gestor. Então, o RH, ele é um facilitador, é quem vai auxiliar nesse processo, Mudou o papel, então. né? Então, assim, aquela história de que o RH é quem contrata, quem demite, não. Eu vou como gestão de mudanças, não sou eu que chego e falo o que você tem que fazer num processo de mudanças ou como você identifica o impacto para o negócio. Eu vou te dar ferramentas de como você faz isso bem estruturado. Mas eu não sei o detalhe do processo. Quem sabe o detalhe do processo é quem está atuando no dia a dia. Então, o gestor tem um papel nesse processo. Então, cada vez mais, empresas que são mais maduras em gestão de recursos humanos e gestão de pessoas entendem que esse é o papel da liderança. Então, isso deu espaço para que pessoas que naturalmente têm essa habilidade de gestão de pessoas também se desenvolverem e irem para a área de RH. Perfeito. Né? Então, acho que isso acabou gerando uma mescla dos profissionais. Tem grandes empresas que, para você ir para uma cadeira de CEO ou de diretoria, você precisa passar numa posição de RH. Então, isso é um Interessante. fator interessante, entende? Então, assim, acho que o mercado expandiu bastante para entender que você não constrói uma empresa de sucesso sem uma boa gestão de pessoas. Você acha que isso é provocado pela mudança da sociedade ou das empresas? No sentido, deixa eu melhorar minha pergunta. Você acha que são as pessoas que começaram a exigir mais das corporações em relação a essa gestão? Ou as empresas se deram conta de que se elas investirem mais em gestão de pessoas, serão também mais produtivas? Olha, eu tendo a achar que as pessoas puxaram mais esse ponto para as empresas, tá? Porque a partir do momento que nós tivemos mais acesso à informação e que somos mais questionadores e que buscamos mais os direitos, o que eu acho que é melhor para o meu ambiente de trabalho, eu também exijo mais dessa empresa. A empresa, em contrapartida, entende que um ambiente mais saudável, e as pesquisas e os estudos científicos mostram que ambientes mais empáticos aumentam performance. E a gente viu isso no curso em vários papers que a gente estudou, mostrando claramente, né, como que isso se comprovava. Eles começaram a também usar dessa base. E viram que não é simplesmente a história de estar num ambiente feliz por si só, porque isto gera mídia, mas porque efetivamente tem uma contribuição Sim. efetiva para a performance. Então, eles também começaram a vir nesse movimento, sabe? É. Então, mas não são todas as empresas. Acho que é um movimento ainda muito novo. Tem empresas mais avançadas, né, que entendem que essa qualidade de vida traz um retorno muito maior. Então, tem algumas mais na vanguarda, outras ainda um pouco mais resistentes, mas eu acho que é um movimento natural e que tem uma tendência de ir nesse caminho, algumas com um tempo maior, porque a própria cultura organizacional, que é o mais conservadora, está demorando um pouco mais. Mas com o tempo e as novas gerações, ela vai vendo que esse é o caminho que ela não tem como ela fugir, ela acaba tendo que seguir, né? Nossa. Para uma sobrevivência até. Tá. E, bom,
você já falou várias vezes no curso, você fez a pós da Santa Casa do Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, né? Isso mesmo. E você terminou em 2021? 2021. Isso, 2021 foi a turma 5, né? Foi uma turma bem, acho que atípica, porque a gente começou no meio da pandemia. Então foram os primeiros 6 meses totalmente online, mas foi muito bom. Então, Você acha que, então, neurociência é para quem, hein? eu acho que, na verdade, a neurociência é para todos. Todos É? se interessam em entender um pouco mais os mecanismos e o ser humano. Porque abre muito possibilidades e a mente, né? Eu acho que tem um pouco o cuidado de onde você busca informação, tá? Porque, não sei, parece que de um tempo para cá também tudo é neuro, né? Então, tem hora que me incomoda um Não, pouco. tá saindo um neurocientista de cada fresta das redes sociais. nesse Então, assim, momento. quando eu fui escolher aonde eu iria fazer a minha pós, eu pesquisei bastante. Eu queria algo muito voltado para a área de saúde, mas da saúde em qual aspecto? Tinha outras opções, mas que estavam ligados muito à educação ou faculdades de educação, mas eu queria entender assim, como é o mecanismo, eu queria ter aula de neuroanatomia, eu queria entrar para o laboratório, eu queria entender os processos de sinapse, quais eram os neurotransmissores. Então, eu queria ter uma fundamentação que vem da área de saúde, e isso foi uma das coisas que me agradou. Depois eu procurei outros cursos que ele fazia essa parte, mas ele trazia muito patologias clínicas, Era muito da medicina daí, que não né? era a abordagem que eu tinha para o meu dia a dia, né? E depois o que interessou muito, por quê? Porque vinham em disciplinas totalmente correlacionadas a esse mundo organizacional, que era, né, disciplinas de a hora que a gente entra lá, aprendizagem, gestão de pessoas em desenvolvimento, que para mim foi super interessante, porque você via toda a jornada do colaborador, também cada um dos processos que a gente tem dentro de RH, como que eu tinha tópicos de neurociência que se conectavam, então, num processo de recrutamento, de desenvolvimento. Então, isso foi muito interessante, porque você via cada um deles tem um pedaço, ou vários pedaços que você consegue trazer dentro ali de componentes. E foi isso que me fez fazer essa escolha pela pós ali da Santa Casa, e que para mim, assim, atendeu completamente todos os pontos. E para mim, a maior entrega que teve, Carla, é que eu não queria que fosse algo somente por aquele momento. Então, para mim, a matéria mais importante, não que as outras não tenham sido, mas foram nossos seminários gerais. Porque, assim, hoje eu entro nos papers. Então agora eu vou bem aproveitar esse momento e recordar as reclamações. Isso, a matéria não é fácil. A matéria não é fácil. No aspecto de que a Mas gente eu tem que se dizia para dedicar. vocês, não dizia? E isso vocês vão usar para sempre na vida. E é a melhor parte, porque hoje eu faço muita pesquisa. Então, para mim, assim, como eu utilizo, como eu busco, como eu vejo novas pesquisas e estudos. Então, assim, essa parte de gestão de mudança ou de behavior change. Tá acontecendo agora, né? Isso. Então, eu vou, a todo momento, eu vou e pesquiso lá as principais palavras, como eu busco, como eu vejo os índices de referência daquele paper em outros estudos científicos. Se eu estou olhando uma meta-análise, que são estudos científicos que consolidam. Chique. Então, assim, isso me dá uma atualização constante dos temas que eu preciso, né? Então, para mim, isso é rico. Muito bom. Porque é como que eu consigo me manter atualizada de temas que eu acho interessante. E quais são os principais estudos que continuam sendo atualizados. Então, eu não me sinto que eu terminei minha pós lá em 21 e que o que eu aprendi lá é só o que ficou até 21. Não, eu vou vendo a evolução de outros estudos até o tempo presente, né? E eu busco sobre vários temas que me interessam. Isso é uma coisa que eu sempre fiz muita questão, sempre bati muito com a Marília em relação não só a essa pós, a pós da educação também, que é a gente desmamar os nossos alunos, né? Dar a eles essa potência
para que sozinhos depois eles sigam produzindo conhecimento, sigam estudando, sigam se mantendo atualizados, porque ciência não é alguma coisa que é estanque. Você não é que você está estudando um autor, sei lá, vou estudar Nietzsche. Aí Nietzsche, tudo que ele escreveu já está escrito. Aí vai ter uma ou outra pessoa que vai comentar Nietzsche, entendeu? Mas, tipo, Nietzsche já acabou, já está lá. Então, se você vai estudar Nietzsche, a coisa é vasta, é enorme, mas tá ali, tá tudo posto. Aqui não, aqui se você hoje resolver sair daqui, entrar no computador e pesquisar, você já vai ver que publicaram 2, 3 papers na área que você tem interesse desde a última Sim, e vez que eu você olhou, né? comecei a estudar muito sobre essa predição cerebral, né? Nossa predição como espécie, Ah, que legal. porque a minha linha ali de pesquisa para o meu TCC é sobre o quanto não ter essa predição gera um impacto e onde eu estou ativando. Estou ativando mais a amígdala ou córtex pré-frontal. Então, eu saio de um cenário dentro do meu dia a dia ali na empresa que eu estou mais planejado para tomar decisões e saber tomar decisões melhores, ou eu estou indo para um lado mais emocional porque eu entro num luta e fuga. E quais são esses mecanismos, entendeu? Então, Como impacta no como comportamento, impacto nesse vai. comportamento quando eu digo simplesmente que eu não criei um propósito ou um motivo da mudança. Sim. Quando eu não dou uma comunicação e explico por que eu estou mudando. Então, só para poder ir nessa linha, eu já pesquisei uns 30 papers. E aí você tem que falar numa hora assim, parou, senão eu não consigo entregar meu TCC. Porque você Muito bom. começa a pesquisar e você vai aprofundando, aprofundando, porque você encontra vários caminhos e vários estudos. Então, acho que para mim esse foi o fator assim mais rico E você de toda a entrega. você segue com a neurociência para sempre? Eu Ou é um sigo. namoro? Tende Eu a... acho que é um casamento. É um casamento, porque hoje meu projeto pessoal, eu estou trabalhando numa consultoria pessoal, que é o meu trabalho, além do que eu tenho hoje corporativo, de trabalhar neurociência aplicada à gestão de mudanças, de trazer esses conceitos de uma forma mais prática, de uma linguagem mais acessível para quem não teve o nível de profundidade de estudo que eu tive, de como que eu uso esses elementos para dizer, tá vendo por que que é importante comunicar? Mas, Tá vendo por que que tem que ser nesses períodos? Para dar um pouco de fundamentação também e formar esses consultores e esse RH com um pouco mais dessa base. Então, o Neurochange é essa abordagem de neurociência para mudança, muito bom. para eu começar a trabalhar. Então, assim, é minha ideia aí de segunda carreira, né? A minha ideia é realmente entrar nesse mundo, já estou entrando, venho pesquisando, trabalhando, montando esse segundo objetivo que eu tenho aí, e é onde eu estudo, e é meu momento de lazer, Perfeito. vamos dizer, me aprofundar que estudando esses tópicos. Maravilhoso, maravilhoso. Então, você que está aí assistindo a gente já sabe, precisa discutir, precisa fazer alguma consultoria de gestão de mudança, quer aprender sobre isso, fica na cola da Rita, que eu tenho certeza que ela vai produzir coisas incríveis nos próximos anos aí nesse tema. Vocês viram, né? Aplicada, sabe falar sobre o tema, conhece o problema qual é e estudou muito para poder falar sobre isso com essa propriedade. Amiga, muito obrigada por você ter topado vir até aqui. Eu Prazer agradeço. poder revê-la. E você que está aí já sabe, né? Esse time todo aqui que produz o Inspiring Brains para você precisa da sua ajuda, precisa da sua força. Então, aquela curtida, aquele compartilhamento, comentar com as pessoas. Ah, você conhece o Nada Trivial? Conhece o Inspiring Brains? Se você está aqui ouvindo a gente, recomenda, deixa aí sua avaliação dentro da plataforma de podcast, é muito importante para a gente. Eu por aqui sigo sempre trazendo nomes que podem ir abrindo a sua cabeça para, será que neurociência é para mim? Será que eu devo fazer alguma formação? Será que eu sigo de alguma forma nessa versão? Ou eu, que estou aqui nas organizações, devo contratar consultores especializados em neurociência para me ajudar a desenrolar meus BOs por aqui? Então, esse é o papel do Inspiring Brains, inspirar vocês para essas soluções. Rita, volte sempre, viu, minha querida? Obrigada. Um beijão. Um beijão. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu.